Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo uma pessoa especial, uma amiga de mais de 10 anos, bem do início da nossa carreira, e a quem tenho tido o prazer de poder acompanhar no lado pessoal e também no lado profissional. Começou o seu percurso académico em gestão, tendo-se depois aventurado pelo mundo da gestão de projetos, gestão de equipas e delivery, sendo hoje Director of Delivery Management na Cellfocus. Margarida, bem-vinda ao Techia Talks. Já não era sem tempo para expandir aqui a mente desta malta. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui contigo. Vai ser muito bom, estou muito contente e adorava que a Margarida e a Mariana de há 11 anos atrás, que foi exatamente nesta altura que nós nos conhecemos, by the way, janeiro de 2015, portanto 11 anos depois, pudessem ter visto isto, não era? Era giro elas terem visto isto nessa O que é altura. que elas diriam? É verdade, elas, ui que estranho, o que é que elas estão para ali a fazer? Gravações? Gravações assim, tão mais velhas ainda por cima. Verdade. Era giro. Então, enquanto eu estava a preparar aqui as perguntas que ia colocar, passei um bocadinho por essa nostalgia de há 11 anos atrás, que nós estávamos agora a falar, e eu gostava de começar exatamente por aí, a perguntar-te, nessa altura, qual é que era a tua ideia de carreira, nesse início do percurso profissional? O que é que tu tinhas assim, o que é que pensavas que ia ser, o que é que tu imaginavas? Em 2015, portanto. É verdade, há uns aninhos. Então, é assim, eu sempre fui ambiciosa, não é? Enquanto estava no secundário, tinha assim muitas ideias, algumas assim mais criativas, cheguei a pensar até ir para artes e tudo. Depois fiquei ali indecisa ciências e economia. A economia foi assim a escolha mais natural, mas também era a mais abrangente. E depois na faculdade a mesma coisa, ou seja, escolhi o curso de gestão porque era muito abrangente e porque pensei, eu de certa forma quero estar ligada ao tecido empresarial, quero criar coisas minhas, mas num sentido suficientemente abrangente que não tenha que criar coisas, por exemplo, cheguei a pensar, gosto de escrever, escrevo bem, se calhar era interessante ir para jornalismo, por exemplo, algo mais ligado à comunicação. Mas depois pensei, não é bem isso, porque não é bem esse o impacto que eu quero ter. E depois foi um bocadinho à descoberta, não é? Nessa idade também o que é que nós sabemos? Verdade. Temos muitas certezas, mas depois também temos muitas dúvidas. E por isso fui para a gestão. Gestão, eu gostei, tentei uma série de experiências, digamos assim, ainda nas férias de verão, portanto, quando ainda estava a estudar. Fiz estágio em marketing, por exemplo, estive em vários setores, estive numa startup, estive na construção civil, nada a ver, Mesmo. empresa assim muito corporate já. Fui ali, passei em vários departamentos e depois, quando nós nos conhecemos, estávamos em processo de recrutamento, não é? Neste caso para retalho, retalho especializado, no caso da Vorte, não é? Era mais tecnologia, nós estávamos na área do IT e, portanto, ali tinha grandes sonhos, tinha também grandes expectativas do que é que deveria ou não deveria ser o mercado de trabalho e a minha carreira em particular, mas sempre soube que queria estar na liderança de qualquer coisa, seja uma linha estratégica, projetos que ajudassem nisso, equipas. Pronto, não sabia ainda muito bem o que é que ia encontrar, então também fui mantendo sempre várias escolhas em aberto para conseguir adaptar. Se calhar podia não gostar tanto como estava a pensar, enfim. E pronto, e foi assim que nós nos conhecemos no nosso processo de recrutamento para o primeiro estágio a sério, estágio de um ano. Os nossos trainees. Ok. Verdade. E tu começaste logo por dizer que sempre foste ambiciosa, ou seja, tinhas ali vontade de experimentar e ver o que é que eu gosto, olha, se calhar dá isto, se calhar dá aquilo. Achas que isso vinha logo de um traço de personalidade teu? Ou achas que também foi sendo muito moldado pela educação que tiveste, pelas pessoas com quem lidaste, se calhar alguém que te inspirou? O que é que influenciou ali? Eu acho que nunca tive propriamente, do ponto de vista profissional, nunca tive a felicidade de ter assim propriamente mentores.
Então sempre foi um bocadinho self-drive, que eu achava que tinha qualidades ou skills, se quisermos, para ter esse tipo de perfil e esse tipo de rol, depois esse tipo de responsabilidade. Mas era sempre uma coisa do género, entusiasmava-me porque era uma aventura, não era uma coisa que eu pensava, calma, então não tenho sequer, não tenho estaleca, não tenho experiência, para se calhar estar já a assumir esses papéis, mas o facto de estar um bocadinho também fora de pé sempre foi algo que eu achei, é só assim que eu vou perceber se gosto e se vou perceber se tenho jeito e se vou querer investir ali, não é? Porque se estiver sempre no confortável, isso nunca vai, para mim, nunca me preenchia, realmente. E isso eu sei desde sempre. Assim, propriamente mentores nunca tive, acho que é uma questão, é ali uma conjugação de procurarmos isso, mas também termos sorte, não é? É porque há coisas também que, há ali um quesinho de sorte que ajuda muito. E nunca tive assim aquela pessoa inspiracional, se calhar, olha, quero ter uma carreira assim, ambiciono ter uma carreira assim. Mas sempre soube, e se calhar mais graças aos meus pais, quais é que eram os princípios pelos quais eu me devia reger. E às vezes não tens aquele mentor, mas tens o contrário, que é às vezes uma série de perfis de liderança que têm um tipo de postura que tu queres fazer diferente. Isso também é uma fonte de aprendizagem, não é? Eu sempre pensei, olha, isto não quero fazer e isto eu quero fazer. Pronto. Só que depois tens de ter a sorte de ter a sandbox para experimentar e a coragem, não é? Também te mandas ali um bocadinho para dentro da piscina. E foi isso que eu fui fazendo e deu-me motivação e eu percebi, ok, então é isto, bora continuar. Aí foi Boa. um bocadinho por aí. É curioso porque de ontem nós gravávamos outro episódio e este tema de. Eu sempre gostei do desconforto, é um tema recorrente, não é? Principalmente quando vemos percursos interessantes e claramente ambiciosos em que as pessoas foram evoluindo e foram trabalhando novos projetos, foram progredindo na sua carreira. Esse gosto pelo desconforto, que normalmente é algo que nós fugimos, não é? Sim, Mas quando percebemos, epá, mas espera aí, que isto aqui, quando eu estou desconfortável, eu cresço e aprendo e ganho e a coisa corre bem. Então, se calhar, eu devia estar mais vezes desconfortável. Depois parece que se ganha um gosto, não é? Do género, pá, isto aqui já está muito confortável, e agora? Para onde é que eu posso ir a seguir? E vais exatamente. atrás, e vais crescendo, e vais puxando o cordão. Quando começas ali a sentir, estou um bocadinho aborrecida, isto já tudo parece muito normal. Então aí já sabes, ok, é a altura de procurar aqui um bocadinho de desconforto outra vez para aprender uma coisa diferente ou expor-nos a desafios diferentes. Enfim. Isso mesmo. E eu agora vou dar assim um salto, portanto, começamos aqui no início e eu agora vou já para a fase atual, depois vamos voltar atrás, vamos andar aqui mais em zigue-zague. Uhum. Porque eu comecei a minha introdução com um bocadinho da apresentação do teu lado, e quando as pessoas ouvem o cargo Director, normalmente há assim uma reação. É um cargo alto, é um cargo de responsabilidade, é um cargo de reputação no mercado. Como é que tu foste construindo o teu percurso de carreira até aqui? Foi algo pensado, foi planeado, já era um objetivo teu? Ou foi algo que dirias que foi mais fluido e foste deixar acontecer? É assim, não posso dizer que tenha sido planeado, porque, ao contrário do que possa parecer, não é? Até porque eu sou bastante de fazer planeamentos, sou nerd de timelines e roadmaps, mas nunca, no meu percurso eu decidi que em 2020, no caso 2024, seria diretora da área X. O que eu sempre ambicionei foi, eu quero ser líder no perímetro de atuação onde eu estiver. E esse perímetro um dia eu gostava que fosse uma empresa, ou seja, o que eu gostava de ser um dia é CEO. Pronto. E para ser CEO tem que se ir fazendo um stepping stone, não é? Ali, seja corporate ladder e ir subindo ou não, ou seja, onde for, às vezes, por exemplo, ter uma startup, não é? Ou construirmos a nossa empresa, como tu fizeste, é muito mais sair da zona de conforto e aprender muito mais sobre várias áreas do que é que deve ser uma organização do que se calhar estar no mundo corporativo, não é? Depois depende do que é que a pessoa pretende para si e em que fase é que sente que isso faz sentido. Para mim foi fazendo sentido ir ganhando mais responsabilidade no âmbito da atuação que eu estava e, em particular, na gestão de projetos, sempre foi ali muito o meu bichinho, e sempre fiz muito, eu vou-te chamar lobby, não no mau sentido, no bom, nas várias empresas por onde passei, de
é preciso trazer atenção para o que é a carreira de gestão de projeto, é preciso criar uma comunidade de gestores de projeto. Os gestores de projeto tipicamente são o núcleo duro, digamos assim, do projeto, portanto são ali é o nervo, o core nefrálgico do projeto e, portanto, é uma posição de alta exposição, uma posição que tem que ter o balanço entre aquilo que acontece para fora, não é? Por exemplo, para os nossos clientes, no caso de ser este tipo de indústria mais consultoria ou outra, e também para dentro, portanto é a pessoa que está responsável por gerir a equipa e tudo o que isso implica no projeto, o timing, orçamento, etc. Pronto, o scope. Por isso, é uma posição que nunca pode ser desconsiderada, não é? Porque até tem um impacto gigante no sucesso do que é o negócio e no sucesso do que é a equipa e até na felicidade das pessoas que lá estão a trabalhar naquele núcleo duro, não é? Por isso, o que eu fui fazendo foi pequenas iniciativas, do género mapeava o que era as ferramentas que um gestor de projeto tinha que utilizar naquela dada empresa, por exemplo. Se calhar não fazia sentido serem, sei lá, vou inventar agora números, mas 15 ou 20, chegou a acontecer em alguns casos, se na verdade a função é uma, não é? Portanto, se calhar tem que haver uma eficiência dos métodos de trabalho para aquela função em particular, para se conseguirem dedicar a tarefas que têm mais valor, nomeadamente a gestão do cliente, por exemplo. Portanto, ao longo da carreira eu fui sempre tendo em conta como é que eu otimizava a minha própria função, e minha e dos pares, e depois minha e das pessoas que eu geria, muito sempre à volta deste tema do que é a gestão de projeto, porque não é? É ali, além de gestão, foi depois a minha carreira foi toda em gestão de projeto, daí essa especialização. Pronto, e depois o resto foi acontecendo naturalmente. Acho que a competência nesse aspecto foi vista, né? Portanto foi reconhecida e isso é muito bom. Também é trabalhável. Eu ao início, se calhar, não é? São coisas que nós vamos aprendendo. Ao início achava que isso era suficiente, não é? Que a meritocracia funciona por si só. E depois fui percebendo, não, também existe algum marketing que é preciso fazer às nossas ideias, até próprio marketing pessoal, não é? Para sermos vistos como especialistas, para termos visibilidade, para a nossa voz ter peso, enfim. Portanto, depois, chegando aqui a estes cargos mais de head office ou diretores, já há um trabalho político à volta do que é o trabalho de competência, eu vou-lhe chamar técnica dentro da área da gestão, que é preciso fazer, na minha ótica, é a parte mais chata, mas há quem tenha muito gosto e até se divertem muito a fazer isso. No meu caso, tenho dias, às vezes eu acho o corporate game muito engraçado e há dias que nós já não tem graça nenhuma, não quero jogar este jogo, Vai, varia, não é? mas estou a aprender. Portanto, esta fase também para mim, estou neste cargo há 3 anos, também é uma aprendizagem, não é? Como tem sido todas estas stepping stones. Claro. É curioso porque tu colocas aí dois pontos essenciais, ou seja, a competência está lá, não é? Ou seja, efetivamente há que entregar e há que conseguir resolver os problemas independentemente do cargo que tivermos, os problemas que tivermos a resolver com esse cargo, com a equipa, os pares, ou que seja, como tu mencionaste, e depois há um lado de garantir que esse trabalho é efetivamente visível, porque se ele não é visível também não vai conseguir ser reconhecido, não é? Então, tocaste Exatamente. aí um bocadinho nesse, seja marketing internamente dentro da empresa, seja marketing pessoal, como colocaste, também de vender as nossas ideias e de dar luz àquele caminho que potencialmente nós já queremos fazer e que se calhar nem sempre as próprias empresas estão atentas da importância desse nervo, como tu colocaste, não é tão central. E se calhar eu tenho que dar aqui uns toquezinhos maiores de malta. Se calhar tenho que abrir os olhos para isto, não é? Exatamente. Potencialmente isso também me vai dar depois a mim própria outras oportunidades que se calhar se eu não abrisse se eu não colocasse essas lentes às outras pessoas, se calhar essa oportunidade nunca surgiria ali, não é? Porque Sim. E não tem nada a ver com o valor das ideias ou mesmo a própria importância que nós damos ao assunto, podemos achar que as outras pessoas podem não dar. Não é nada disso, é que nós vivemos no mundo corporativo e no mundo no geral, não é? Nós estamos completamente inundados de informação e urgências e emergências e pontos de atenção, focos diferentes. Por isso é perfeitamente natural que existam temas que despriorizam face aos outros e nós, para nos mantermos top of mind e trazemos aquele problema como, olha, isto resolve temas muito importantes para nós, até fulcrais, temos de estar sempre nesse constante trabalho de visibilidade, marketing, um bocadinho das ideias, às vezes quase que desenhar business case, não é? Qual é o benefício que vamos ter com isto? crítico. É isso mesmo, Verdade. Fazer mostrar, malta, fazer mostrar. exatamente. Mas prometer, mas sempre entregar. Isso Também. mesmo. E lembrar, olha que está aqui. Exatamente.
Então, tu tocaste aí um bocadinho no ponto da competência, mais como a competência técnica, mesmo dentro da gestão, como individual contributor, não é o que nós chamamos. E o que é que tu sentiste que mudou na tua forma de ver quando passaste a gerir equipas diretamente? É assim, eu, no meu caso em particular, eu sou um caso muito peculiar porque eu tive como individual contributor 3 meses apenas. E depois, a partir daí, sim, no estágio, a partir daí lá está. E é que entra também um bocadinho aquele fator sorte que é, não havia ninguém assim à mão de semear na altura para ficar com a gestão de projetos e por isso eu passei logo para a gestão de projetos. Ou seja, no início estávamos como estávamos todos, não é? Os estagiários estávamos a rodar pelas várias áreas e a fazer aquela gestão dos produtos só online, os long tail, e depois eu transitei para a área de gestão de projetos sem saber absolutamente nada, ou seja, mais nada do que aquilo que aprendi na faculdade. Então a partir daí foi um bocadinho learning on the job e estudar um bocadinho à noite também perceber há uma multitude, não é, de temas dentro da gestão de projeto que nós podemos focar mais num, mais no outro. No caso, como eu estava em projetos de eficiência operacional, acabei por olhar na altura um bocadinho mais para o Lean, o Six Sigma, etc. E depois para os básicos da gestão de projeto, não é? O que é que se faz, afinal. E tive de aprender ali em Express. Mas acabei por gostar muito e foi a partir dessa exposição à gestão de projeto e essa experiência que eu depois decidi continuar por aí. Portanto, na altura foi assim um bocadinho um balde de água fria, porque eu era estagiária, não é? Muito nova, e isso acho que acompanhou-me até agora. Eu espero que agora, muito perto dos 40, a moeda vá virar, finalmente, porque o que tem acontecido até agora, eu sou muito mais nova, não é? Tipicamente do que as equipas que eu estou a gerir. No estágio aconteceu isso, aí era um age gap ainda considerável, não é? E era estranho, portanto, não vou mentir, era estranho de ser estagiária a gerir uma equipa de projeto. Claro que as equipas na altura não são, portanto, faziam parte das áreas e eram mobilizadas para fazer projetos, portanto, não respondiam diretamente a mim. Eu era project manager, não team manager oficial em termos de hierarquia organizacional. Não é? Por isso ajudou um bocadinho, mas ainda assim é preciso a pessoa posicionar-se ali com uma autoridade face ao projeto que é conquistada, não é? Ou seja, quem acabou de chegar à empresa ainda está a aprender como é que se trabalha, o que é o mercado de trabalho, tem que conquistar esse espaço e, portanto, também desde cedo foi preciso criar essa maturidade, mostrar essa competência e estar sempre a trabalhar nesse sentido. Felizmente, todos os projetos têm tido bons resultados e também isso, obviamente, a equipa fica feliz, o esforço compensou, não é? Eu também fico feliz. Pronto, e acho que foi por aí. Quando comecei a gerir, de facto, pessoas do ponto de vista de hosting, não é? Portanto, pessoas que reportavam diretamente a mim. Acho que foi uma transição muito natural e eu depois tive aqui um pequeno interregno na carreira que tive a gerir portfólio de produto e na altura eu tinha uma liderança informal sobre as equipas e portanto aí é que eu tive perfeita noção que o que eu gosto para mim é de ser manager de equipas e de lidar diretamente com as pessoas e não ser individual contributor. Portanto, acho que isso só nos colocando nessas posições é que vamos conseguir de facto perceber, ok, no dia a dia, o que é que eu tenho que fazer e será que eu gosto disto, isto é para mim ou não. Eu foi aí que eu percebi e também foi, ou seja, a conclusão mesmo certa e irrefutável que eu tive foi há 4 anos de, não, eu quero mesmo é gerir equipas e ter a minha estrutura e conseguir criar uma visão para uma área e depois perceber se temos que mudar ou não e fazermos isso em conjunto com uma equipa. O que é que sentiste que foram assim os teus. Eu vou-te chamar critérios, mas eu até acho que critérios é uma palavra demasiado pragmática para quem gosta mesmo de gerir equipas, porque é algo, para mim, muito emocional. O que é que te atraiu? Ou seja, quando tu começaste a pensar, epá, mas eu acho é que gosto mesmo de gerir equipas diretamente, ou seja, ter mesmo esta influência. O que é que te apaixonou na gestão de equipa? Eu acho que seja o que for que nós estamos a fazer, pode ser ter nada a ver com o mundo do trabalho sequer, nem com projetos, não é, digamos, profissionais, é que tu tens que ler aquelas pessoas todas, perceber o que é que elas podem trazer, não é, para aquele objetivo em concreto, porque cada um de nós tem valências diferentes, não é? E às vezes aquilo que nós nem sequer estamos a ver como valências pode ser uma coisa que eu costumo tentar sempre ter nas equipas é aquelas pessoas mais que nós à partida podemos vê-las como mais chatas, assim mais pessoas que levantam muitos problemas, mas depois não oferecem assim tantas soluções.
São pessoas que às vezes as outras equipas nem querem tanto trabalhar porque epá, é chato, aquela pessoa é chata. Não, mas essas pessoas tipicamente são super importantes porque são as pessoas que nos fazem mais mitigação de risco, porque elas estão a ver montes de cenários, às vezes não é fácil para elas ver as soluções, mas depois quando começam e tem uma equipa que puxa por aí, elas veem o problema e todos vemos a solução depois em conjunto. Por isso, acho que é essa leitura que tens que fazer das pessoas, alinhar o que é o objetivo do todo, não é? Do grupo todo, ou do sistema onde nós estamos, ou da empresa, os objetivos individuais de cada um, porque nós podemos até estar, por exemplo, a passar uma fase de vida a nível pessoal diferente, não é? E às vezes termos um objetivo no trabalho ajuda-nos a, de certa forma, a lidar com essa fase, por exemplo, ou ao contrário, ou eu tenho potencial para estar aqui, se calhar, a liderar uma iniciativa super estratégica, mas nesta fase da vida eu vou precisar de um desafio um bocadinho menos visível ou menos time consuming, enfim. E nós temos que jogar, não é? Com todas essas peças deste ecossistema e alinhá-los todos no mesmo objetivo, ler o que é que cada um tem a contribuir e consegue ou não naquela fase, e depois, obviamente, o sucesso é conseguir chegar a esse objetivo comum que todos temos. E eu acho que quando conseguimos, aquilo é uma sensação espetacular sei lá, de atingimento, de espírito de equipa, etc. Claro que isto é o mundo cor-de-rosa, nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos lá chegar, mas eu tipicamente tive boas experiências nisso, fiquei com amigos, aliás, tu, por exemplo, não é? Que nos conhecemos no trabalho, mas fiquei sempre com amigos de todos os sítios por onde passei, que depois são pessoas que inevitavelmente criamos elos e depois passa, independentemente se mudamos de empresa, se a vida mudou, e ficam. Por isso acho que é mesmo esse sentimento de pá, check, conseguimos chegar ao objetivo, que é sempre positivo. Tá lá, boa, boa. Eu gosto muito de ouvir falar sobre esta parte de people management porque eu acho que tecnologia continua a ser aqui ainda uma bolha nesta área, não é? Ou seja, eu sempre tive experiências muito boas com managers. Eu acho que isso me ajudou a ser melhor manager, obviamente. Para mim foi um virar da moeda. O início de manager foi muito difícil, mas hoje olho para o papel de manager extremamente people oriented, não é? E eu acho que isso é um bocadinho o default já em tecnologia há muito tempo, mas fora nem sempre, não é? Sim, Então ainda há muito esta visão do chefe, ali mais de um estilo mais ditador, mais diretivo. Então eu gosto muito de trazer esta visão mais de pessoa, mais humana, porque realmente é esse o nosso trabalho, não é? Ou seja, é tirar o melhor partido daquela pessoa mediante aquilo que ela está a passar, que às vezes é uma fase em que ela quer algo ambicioso e quer crescer, mas às vezes é uma fase em que ela quer estar tranquila, não é? Porque precisa de calma, precisa de tempo e, portanto, toda essa adaptação é mesmo muito bonita de ver como é que com essa dança é possível ajudar a equipa a crescer, a empresa a crescer e às vezes as coisas simplesmente a manterem-se um bocadinho mais tranquilas e não tanto em mares agitados. turbulentos. É verdade, turbulentos, que é difícil manter. Pois é. Ok. E agora, eu queria explorar o next level, que é, falamos de individual contributor, falamos de liderar equipas e liderar líderes. O que é que muda aqui? Muda muito. Esse eu não sei ainda, portanto eu quero descobrir, vou aprender agora, vou tirar as minhas notas. Malta, tirem as notas aí também. Eu acho que liderar líderes é todo um mundo à parte daquilo que nós. Ou seja, eu acho que por muitos livros que nós vamos ler e muitos podcasts que vamos ouvir, eu acho que é sempre uma aprendizagem que se faz com aquele grupo em particular. Eu tive a experiência de liderar líderes em escala, porque tive uma área que tinha todos os gestores de projeto, etc. E eram pessoas tipicamente séniores, eles lideravam os projetos, né? E eu era a líder da área onde eles estavam. Agora tenho uma realidade um bocadinho diferente que eu também queria experimentar, não já, na verdade, confesso, queria estar mais tempo a maturar a outra, que tenho pessoas muito especialistas, muito séniores, mas uma equipa mais pequena de 9 pessoas, em que são, por exemplo, os Agile Coaches, são as pessoas que dão a formação, por exemplo, aos Scrum Masters, e que são eu vou-lhe chamar os Scrum of Scrums na nossa empresa, por exemplo, os Delivery Managers que desenham as frameworks que os gestores de projeto vão utilizar depois nos seus projetos, portanto, uma equipa, tecnicamente falando, do ponto de vista de gestão, super sénior,
Eu tenho também a felicidade de ter uma equipa excelente, que é a que eu tenho neste momento, mas é difícil quando nós temos lideramos os líderes, porque os líderes têm valências muito diferentes de desenvolver, digamos assim. Ou seja, se temos pessoas muito séniores, tipicamente o caminho para cada uma delas é parecido e nós, numa organização, mesmo que seja muito grande, nunca vamos ter no timing ideal, se calhar, caminho para todos, não é? Portanto, há uma grande parte de gestão de expectativa, por exemplo, há uma grande parte de coaching mais a nível. Portanto, quanto mais séniores as pessoas são, tipicamente temos que lidar com um ego diferente também. E isso é muito importante, e temos que nós saber gerir isso muito bem. Temos que saber também muito bem quando dar visibilidade ou quando é a altura de não dar, isto é a parte mais política. Porquê? Porque a pessoa pode de repente ter uma visibilidade, teoricamente parece que é sempre boa, não é? Let them shine, mas nem sempre é. Porquê? Porque quando temos politics envolvida, pode acontecer, por exemplo, a pessoa não tem qualquer motivação para trabalhar na área X e às tantas aquela visibilidade toda pode ser, olha, está aqui uma pessoa altamente sénior, super boa para o nosso projeto, nós vamos pescá-lo para ir para a área X. Pronto, Sim. então vamos ter que jogar um bocadinho com isso também, mas lá está, pois é essa parte mais diplomática envolvida, que temos que fazer muito network com as outras áreas, perceber quais é que são os pain points e o que é que nos aproxima dessas áreas ou dos projetos dessas áreas, fazer um trabalho transversal, têm dificuldade de. Ou seja, se tivermos, por exemplo, um Agile Coach que pode trabalhar em qualquer projeto da empresa, mas o trabalho de coaching é um trabalho muito próximo. Então, como é que nós trabalhamos essa network e essa abrangência para aquele perfil e que as pessoas, por exemplo, daquela área vão ter confiança em chamá-lo quando é necessário para fazer uma intervenção num projeto ou para pedir um training específico, mas que também não estou ali a expelir a capacidade da pessoa por ter essa abrangência de áreas a nível de também manter ali o work-life balance, não é? Portanto, é preciso depois ter um pipeline de trabalho por perfil, não é? Porque eles são diferentes. Pronto, e aí é a parte engraçada que é tudo o que é, não lhe vou chamar task management, mas a gestão mais operacional do trabalho, as pessoas séniores, idealmente, não é? São autónomas. Então, conseguir criar o consenso de equipa mais relativo a ways of working e assim é muito engraçado porque todos são especialistas, não é? Mas com valências diferentes e todos têm uma boa ideia, então aí é mais criar consenso entre os séniores todos de o que é que resulta para nós, por exemplo, este ano. E depois é tentar. Por exemplo, nós, no nosso caso, já tivemos OKRs para organizar o nosso trabalho do ano, depois por trimestres, portanto, OKRs, Objectives and Key Results. Mas podemos experimentar outra coisa. Por exemplo, este ano estamos aqui a reinventar-nos totalmente, desenhar a visão outra vez. Que, por exemplo, em equipas mais júniores, eu trazia a visão, não é? Ou seja, estava a fazer ali o meu trabalho de casa, trazia a visão, já trazia normalmente métodos de trabalho, pois claro que era aberto a discutirmos em conjunto. Aqui não, aqui tem que ser tudo muito mais horizontal porque a equipa é toda sénior, portanto temos de ter em conta todas as opiniões, tal como antes, só que agora as opiniões são muito mais especialistas, com uma abrangência de trabalho muito maior, também com mais ego, lá está, que é preciso, às vezes não é fácil gerir, não é? Também temos o nosso próprio ego, temos o ego das outras pessoas sénior e que tem que funcionar ali no equilíbrio. Pronto, depois os problemas a resolver tipicamente também são um bocadinho mais complexos do que as equipas mais operacionais. Ou seja, este tema mais de visibilidade, politiquice envolvida também, que é preciso uma leitura informal do que é uma organização. Isso implica, por exemplo, depende se estamos a trabalhar, tem muito a ver às vezes também com este tema do trabalho híbrido, não é? Porque se estivermos fisicamente presentes é uma coisa, se estivermos remotamente é outra coisa e temos que ir adaptando. Como é que nós vamos fazer essa leitura? Com que pessoas é que vamos falar? O timing, ou seja, às vezes, por exemplo, antes de grandes eventos corporativos, está-se a notar ali alguma tensão numa outra área, numa outra pessoa. Se for remotamente é mais difícil de descortinar isso, mas se calhar convém, se calhar fazemos uma chamada para perceber precisas da nossa ajuda ou que temas é que vão ser levados àquele fórum, fazer um pré-alinhamento, por exemplo. E quando a equipa é sénior, isso não é só do líder da equipa, normalmente horizontaliza-se um bocadinho mais e nós distribuímos e vamos fazendo isso em vários, portanto, com vários, podemos mapear os stakeholders, cada um faz com o seu respectivo,
ou com várias áreas, pronto. Mas acho que é um bocadinho por aí, por isso quanto mais no topo da organização estamos, as preocupações acabam por ser diferentes, a leitura das situações é muito mais, como é que é dizer, mais enovoada, não é? Porque às vezes são coisas que não é no dia a dia operacional, as coisas são mais diretas, não é? Mais claras, não há muita, às vezes não haver muito secretismo, e aqui há mais, porque são, por exemplo, decisões que impactam várias pessoas, várias áreas e que não podem ser difundidas já. Pronto, e é preciso lidar com isto tudo e às vezes também requer, acho eu, aqui um bocadinho de uma inteligência emocional ou uma estaleca diferente no sentido de fazer essa gestão. No fundo, é a gestão da informação, não é? O que é que podemos dizer a quem, em que momento, isso requer ali alguma sensibilidade e que vai-se aprendendo, não é? Claro. Um jogo de cintura diferente, não é? Bom, Sim. bom. E o que é mais desafiante? Gerir equipas ou gerir clientes? Equipas, muito mais desafiante equipas. Sim, porque os clientes eu acho que assim, temos sempre um ou outro caso de um cliente que possa ser um pouco mais intransigente. O caso, na minha experiência, acho que se calhar o que é mais difícil lidar para mim são aqueles clientes que têm muito. São pouco colaborativos, ou seja, não veem cliente, veem cliente, uma relação cliente-fornecedor e não uma parceria, e então gostam muito de ser clientes, pronto. Então fazem ali pedidos, às vezes, que eles próprios sabem que são completamente irrazoáveis, e percebe-se que aquilo não é o melhor para o projeto, não é? O cliente está a fazer estes pedidos porque pode, a verdade é essa. Mas nunca houve assim nenhuma situação que fosse irresolvível. Acho que todas são resolvíveis. Aqui, esse tipo de clientes que eu também estou a referir houve uma adaptação cultural que foi preciso ser feita, porque são clientes, no caso, árabes, que são uma cultura substancialmente diferente da nossa, não é? Portanto, também teve que haver aqui um encontro de expectativas, de culturas, de perceber o outro, não é? Também de leitura, de negociação. Os árabes têm uma forma de negociar muito diferente da nossa, em que eles precisam de sentir, não quer dizer que estejam sempre a ganhar a negociação, mas eles precisam de sentir que estão sempre a ganhar. Pronto. Enquanto que nós, e mesmo a nossa formação, Europa, Estados Unidos, é muito de encontrar um cenário que seja win-win, não é? Certo. Pronto, no caso dos árabes e de outras culturas, não é assim que funciona. Mas, por outro lado, eles são muito mais afáveis do que se calhar certas culturas aqui europeias até, no sentido em que não é que queiram criar logo uma relação de amizade, mas criam proximidade e têm interesse de facto em conhecer as pessoas com quem estão a conversar e a negociar. Isso também foi uma coisa nova, não é? Que nós tivemos que nos ambientar, mas acho que é completamente gerível. As equipas é muito mais difícil, não é? Porque por muitas razões. Primeiro é porque estamos a gerir aquelas pessoas, não é? E as pessoas têm uma multitude de fatores que nós temos de considerar, e nunca acalma, no sentido que nós estamos sempre a ler contexto e a adaptar, e a ler contexto e a adaptar, e achamos, pronto, agora estabilizamos aquela variável, não, mas vai haver sempre outra variável que nós vamos descobrir e vamos ter que estar sempre neste trabalho contínuo. Mas eu acho que, lá está, é muito gratificante para quem sente que é por aí o caminho. Eu acho que não acho que seja cansativo. Acho que é super gratificante e é super bom fazer esse trabalho. E tocaste num ponto super engraçado que eu acho que pode funcionar aqui como uma ferramenta de autoavaliação para as pessoas perceberem o que é que gostam e o que é que não gostam, porque normalmente é muito claro a mesma coisa, se calhar a mim causa-me exaustão e a ti energiza-te, não é? Exatamente. Na gestão de pessoas eu acho que isso se vê claramente, porque há pessoas que quando encontram esses problemas, não é? A pessoa está underperforming, ou não fala, ou não pede ajuda, e aquilo é altamente exaustivo e eu não quero mais estes problemas. E há outras pessoas que adoram, pá, olha, ele estava assim, eu perguntei, vamos tentar descobrir o que é que se passou ali, melhorar e trazer. Então isto pode ser aqui também usado como uma bússola para eu Uhum. perceber, ok, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto, não é? Este problema, posso olhar para ele como efetivamente algo não quero, ou posso olhar para ele como, epá, isto é um problema muito giro de resolver, bora lá. Exatamente. Bom ponto, bom ponto.
Então falamos de equipas, falamos de individual contributors, falamos de gerir equipas, gerir líderes, clientes também. E agora eu queria virar um bocadinho mais para o outro lado, que provavelmente é muitas das pessoas que nos estão a ouvir aqui que pensam progressão de carreira, mudar se calhar de empresa, da área, o que seja. Recrutamento. Quando estás a pensar aqui em contratar alguém, o que é que não pode faltar no candidato para tu pensares, epá, quero. Ok. Eu acho que vai depender, nós falámos aqui destas fases todas, vai depender muito, não é? Obviamente, do que é que estamos à procura, para quê. Eu diria, vou considerar que vamos contratar um sénior, não é? Seja um estudo de projeto, enfim, um líder de uma pequena área, por exemplo. O que é que eu acho que é não negociável? Eu diria que é a capacidade, lá está, de perceber o desafio e adequar à realidade em que nós estamos a trabalhar, no sentido de mostrar alguma humildade e flexibilidade. Porquê? Porque, lá está, que nós temos vindo a falar até aqui, há N fatores que vão mudando. O desafio, por exemplo, se estivermos a trabalhar com clientes, pode ser o mais interessante sempre em março e depois de repente em agosto estamos de repente o âmbito já não é nada disso e a coisa não é nada interessante, o que estamos a fazer a nível de tecnologia, por exemplo, ou de processo, ou temos uma equipa, pode aliciar algumas pessoas ter uma equipa grande, por exemplo, de 20 pessoas para gerir, por exemplo, um líder de uma área de análise de um grande programa, tem 20 analistas, e de repente tivemos um ramp down, por exemplo, e a fase seguinte do projeto já só tem 4. Isto tudo pode acontecer, não é? Por isso eu acho que aquilo que se procura mesmo é uma pessoa que tenha claro, tipicamente, ou possível trabalhar o objetivo para o qual se está a candidatar àquela vaga, ou seja, é sempre interessante ter um candidato que tem claro o que é que pode acrescentar e o que é que o motiva naquela vaga em particular, e depois que se perceba, não é? E se depois nós conseguimos desbloquear em conversa que de facto tem pensamento crítico e é dinâmico, e se as circunstâncias mudarem, é uma pessoa adaptável e também com humildade para aprender. Porque acho que o que falha muito, diria, não sei se é propriamente uma falha, mas é o que é, não traz resultados muito positivos nos líderes que existem sem humildade, que são muitos, não é? E sabemos que existem muitos, chamamos os chefes, em vez de ser, muitas vezes, em vez de ser propriamente os líderes. É isso que é, se tiverem, e o meu caso em particular da minha carreira tem sido muito por aí, que é, se eu estou a liderar pessoas que trabalham há mais, se calhar, 15 anos do que eu, e têm um grande conhecimento e uma grande experiência e uma grande competência, o líder pode ser um excelente manager de equipa, por exemplo, mas tem que ter sempre alguma humildade porque vai aprender com eles. A mesma coisa quando temos, ao contrário, por exemplo, temos de ter um manager que trabalha há 20 anos, mas de repente chegam novas pessoas ao mercado de trabalho com ideias diferentes e novos métodos de trabalho. É preciso também ter humildade e dizer, pá, ok, eu sempre fiz assim, mas se calhar há uma maneira melhor. Pronto, e isso é uma característica muito valorizada em liderança, principalmente quando estamos a contratar, porque se vemos que ela é alguma pessoa muito rígida, não pode não resultar muito bem, não é? Porque as condições, vivemos num mundo louco, não é? E as coisas mudam muito e é preciso essa flexibilidade e essa adaptação. Ok, então esta capacidade de, se as coisas mudarem, eu simplesmente não abandono o barco, não é? Porque não consigo lidar. Ou Ou seja, não posso. amo, sabes? Há muitos anos. Eu já nem escalei para esse, mas também acontece, não é? Nós pensamos que somos todos adultos, mas às vezes nem sempre. Bom ponto, bom ponto. Eu ia te perguntar o que é que te faz rejeitar de imediato um candidato, aquela red flag. Se calhar já disseste, mas eu vou colocar na mesma. O que é uma red flag? Do género, pá, isto aqui, se eu ouvir isto, acho que não. Eu diria que não quero ser injusta e a dizer que temos isso muito nos perfis mais séniores, por exemplo, na agilidade, mas acho que há em todas, na verdade, se calhar todo o tipo de vagas, até nas mais técnicas, que são aqueles candidatos, lá está, que têm um percurso brilhante, mas depois na entrevista vês que há falta de humildade, portanto é aquela coisa, eu fiz, aconteci, etc. E nós perguntamos, tipicamente, há aquela pergunta mais clichê, não é? Que é, então, o que é que correu mal? Ou qual foi o meu desafio? Ou podes-nos contar uma história quando não correu bem? E não há. Ou seja, não há histórias. Foi tudo maravilhoso. Isso é um bocadinho estranho, não é? Não há percursos assim. Portanto, normalmente esse tipo de candidatos, damos uma segunda oportunidade, fazemos outra pergunta, mas se continua assim nesse registro, tipicamente não escolhemos. Bom, bom.
Sabes que é engraçado apontares isso porque, principalmente quando eu comecei a fazer mentorias de carreira, havia sempre duas perguntas que eu colocava, que era quais é que são as tuas forças a nível profissional, o que é que tu és, eu gosto de dizer estupidamente bom, não é? Uhum. E o que é que tu tens a melhorar? Isto era muito pouco, muito pouca gente que eu tinha, mas havia pessoas que não conseguiam apontar nada a melhorar. Pois, Então, ok. Às red vezes flag. é só o nível de inconsciência grande, não é? Ou seja, está mesmo muito lá por baixo. Mas efetivamente isso é uma pergunta tipiquíssima de entrevista, não é? Ou seja, mesmo que tu não saibas, se calhar convém ires pensar o que é que Exatamente. potencialmente podes partilhar ali, porque senão já estás a meter a pata na poça Sim. previamente. E eu acho que do ponto de vista do candidato pode ser, às vezes é mesmo isso que tu dizes, é falta de noção, não é? A pessoa não tem, nunca fez essa análise, não tem essa profundidade, mas às vezes as pessoas sabem perfeitamente, até acham que têm muitas coisas a melhorar, mas não se sentem confortáveis na vulnerabilidade de dizer, não é? Mas é pensar, todos os candidatos isso vai ser perguntado, todos nós na vida, não é? Temos coisas a melhorar e vulnerabilidades, e faz parte, por isso aquilo não vai ser um candidato menos interessante por ter dito exatamente o que é que precisa de melhorar. Até, lá está, se calhar ter ali um bom manager e um bom líder, se calhar vai ser uma excelente oportunidade para trabalhar exatamente esses pontos. Ok. Por isso é sempre dizer, pronto, claro, às vezes não temos de dizer toda a verdade, isso depois depende de qual é o caso, não é? Pode ser um bocadinho curado, mas é sempre bom ser transparente. Bom, espetacular. E agora pensando nesta parte do mercado de trabalho e recrutamento, mas virando um bocadinho mais para a tua forma de olhar para oportunidades profissionais e novos desafios, que critérios é que tu usas hoje em dia para decidir se uma oportunidade de trabalho, seja internamente ou externamente, é para ti ou não? Que critérios é que tu pões assim em cima da mesa? É assim, lá está, nestes perfis agora mais séniores, eu acho que há muitas coisas que se calhar se aplicavam antes e que agora já são diferentes. Em que sentido? Eu agora acho muito mais importante ir falar sempre com a rede de pessoas que eu conheço e que conhecem pessoas e tentar perceber o ambiente que se vive naquela empresa em particular ou naquela equipa em particular. Ou seja, isto, por exemplo, se estivermos a falar um Java developer, se calhar não é isso a coisa mais importante que essa pessoa tem que procurar saber, não é? Se calhar o ambiente é sempre importante, obviamente, mas há naquela fase de carreira e para aquele tipo de função há coisas mais importantes. Para mim, digo isto, lá está, porque quando se tem que estar nesta esfera, ou seja, estou a assumir, por exemplo, vou pôr um papel idêntico ao que eu tenho hoje, mas noutro sítio. Ou estou interessada numa vaga noutro sítio. Eu diria que aí o ambiente, como eu vou ter que trabalhar política, é muito importante saber, ok, esta empresa é completamente tóxica, mas se calhar se eu for um individual contributor e estiver a trabalhar numa tecnologia de ponta, não interessa. Eu acho que vai ser interessante para mim na mesma. Agora, se eu for para um cargo de direção, o head-off, etc., aí já interessa muito. Porque eu não me identifico com esse tipo de práticas, não é? Portanto, eu vou ser claramente um outlier ali, ou até posso ser uma lufada de ar fresco se tiver de facto energia para fazer uma mudança positiva. Mas agora é preciso perceber se encaixa, não é? Tipicamente, cargos de liderança, assim, mais top leadership, ser completamente ao lado, não é? Da nossa forma de pensar, nunca encaixa muito bem, não é? Vai ser ali uma pessoa em leadership completamente ovelha negra. Ah, Por isso, à partida, sei que vai haver mais barreiras à entrada, etc. Pode ser na mesma um cargo interessante e um rolo interessante e uma experiência profissional interessante, mas importa-me saber isso, ou seja, esse tipo de policies internas, que ambiente é que se vive, etc. E depois, uma coisa que eu comecei a valorizar um bocadinho mais, não quer dizer que seja fator de exclusão, mas isso é uma coisa, não sei, para certas pessoas vem cedo, para mim só começou a vir agora mais tarde. Que eu primeiro queria perceber tudo como é que as empresas funcionam, de les a les. E agora estou numa fase que já procuro um bocadinho mais uma coisa que eu detesto a palavra, mas que é importante, que é o propósito, que é boa. o que é que aquela empresa faz, o que é que acrescenta à sociedade, não é? Porque Boa. nós, eu acredito muito nisto, nós como managers e líderes estamos ali com um núcleo de pessoas que fazemos mesmo muita diferença na vida deles. A verdade é essa, que se tu tiveres um mau manager, a tua vida, perdes qualidade de vida de forma gigante. Imediato, não é? Imediato. Imediatamente, exatamente. Até há aqueles estudos e aqueles dizeres que se fala que tu não sais por causa da empresa, sais por causa do teu manager, não é? Pronto, eu acredito muito nisso, por isso acho que nós podemos sempre ter um impacto positivo com o núcleo de pessoas com quem trabalhamos.
mas é importante também perceber se a empresa como um todo se alinha com valores que tu te alinhes e se o propósito é idêntico ou não, porque senão, na verdade, estamos tantas horas a trabalhar para um fim que pode não fazer sentido para nós, não é? Pronto, por isso eu agora estou um bocadinho nessa onda também, não é, lá está, não é fator de exclusão, porque ainda estou a aprender muito como é que funciona tudo, não é? Porque eu quero perceber as dinâmicas organizacionais, cada departamento, ou seja, coisas mais de gestão da empresa como um todo, e isso ainda é importante, independentemente do setor, do produto que estamos a construir, etc. Mas também já olho mais para a outra parte. Ok. Curioso, falaste num propósito e é um ponto que eu tenho muita curiosidade em ver como é que vai evoluir, porque independentemente de que área estamos a falar, e da economia, de como olhamos para a economia hoje em dia, nós estamos numa fase boa, ou seja, há trabalho, a taxa de desemprego é baixa e as pessoas conseguem mudar e conseguem procurar coisas novas e ir atrás desse propósito e dessa missão, coisa que em alturas de crise, pronto, eu só quero que me paguem, não é? Um bocadinho mais esta vertente. Então agora eu vejo muito essa crescente da procura da missão, do propósito, até do impacto social, temos muitos alunos que Exatamente, procuram esse lado, e é giro de ver que é efetivamente uma necessidade humana, não é? exatamente. Estou curiosa para ver se efetivamente vamos ter mais empresas no mercado nesse sentido, porque pronto, o foco da empresa é fazer dinheiro, não é? Se a empresa não faz dinheiro, não consegue Não existe. sobreviver. Então é aqui Exatamente. uma dicotomia gira. Por isso, boa, não estava à espera que trouxesse esse ponto. Estou a ver mudanças na Margarida. Muito giro, muito giro. Sim. Olha, olhando para o teu percurso, houve assim alguma situação mais desafiante, que foi difícil na altura, ou desconfortável, que puxou por ti, e sim exigente, mas que hoje, olhando para trás, tu vês que foi necessária e que aprendeste imenso com ela? Houve muitas. Normalmente é aqui um Houve baralho. muitas. Sim. É assim, houve de tudo um pouco. Olha, houve, se calhar assim, as que me tocaram mais foi situações que eu me desapontei, se calhar de alguma maneira com pessoas em particular. Não que eu seja muito. Não vou dizer que não sou amistosa, porque eu acho que sou amistosa, obviamente, mas tipicamente a primeira impressão que as equipas tinham de mim, se calhar hoje já não tanto, é que eu era assim uma pessoa um bocadinho fria, assim, não era assim tão acessível. E depois de falarem comigo, quebrava um bocadinho o gelo e afinal era super acessível e pronto. Mas isto também são aquelas. Não são maneirismos, mas são aqueles filtros, não é, que nós criamos com base em coisas que podem ser, por exemplo, preconceitos. Eu sempre tive um preconceito que já se provou ser verdade em alguns casos e ser preconceito noutros, portanto também não é uma verdade universal, que é, como eu sou tipicamente mais nova do que as equipas todas, não é? Do que os meus pares, do que a minha própria equipa, e também por ser mulher, eu acho que há uma diferença no trato. Então isso também me leva a ser um bocadinho mais fria e distante e às vezes não dou assim tanta confiança, exatamente por causa disso, mas isso já me levou a bons caminhos e a maus, ou seja, eu sei que houve situações em que essa foi a melhor abordagem que eu tive e se calhar houve outras que não, por exemplo com os peers, já tive esse feedback de peers de pá, tu afinal é tão fixe trabalhar contigo nas iniciativas e eu achava que não, tu eras muito difícil, pronto. É curioso. É típico acharem sempre que somos frias e assim. Eu também tinha essa Sim, percepção inicial. exatamente. E quando temos drive e somos muito focadas no objetivo, às vezes é um bocadinho intimidatório para algumas pessoas e acho que isso depois é adequarmos a nossa postura, mas é uma coisa lá está, que ainda estou a aprender. Mas houve ali algumas pessoas com que eu, pronto, a coisa pode não ter corrido tão bem, não que eu tenha tido propriamente, sei lá, desaguisado, isso não tive, mas que houve um afastamento e isso tudo seria mais fácil se essa barreira tivesse sido quebrada na altura e isso foi uma aprendizagem. Outras coisas, por exemplo, houve períodos muito difíceis de trabalho, não é? E eu houve alturas da vida, agora já não, estou em recuperação, mas que fui muito workaholic e não é que me tenha arrependido, não é? Porque a aprendizagem foi super acelerada nessas alturas, mas não é saudável. Pronto, e então agora tenho que criar ali e temos que lead by example, não é? Portanto, não nos Oh, podemos meter nessas aventuras, mas tive um período em particular que foi quando foi durante o Covid, portanto estávamos em confinamento, e foi um período para aí de 10 meses em que eu estava a liderar um programa muito grande, tinha cerca de 25 projetos durante o dia, e na verdade tinha o turno do dia, tinha o turno da noite, e à noite estava a fazer pré-venda.
Pronto, e acabou por tudo correr bem no programa onde eu estava, portanto nada caiu, não é? Conseguiu-se manter todos os pratos no ar. E o que fizemos à noite, todas as atividades de pré-venda, conseguimos ganhar o programa que estávamos portanto, em processo de RFP. Portanto, foi bom, ou seja, o outcome foi positivo nos dois, nada caiu, mas aí era um período muito difícil, não é, para todos nós, porque foi esquisito, como nós sabemos, a pandemia. E era só trabalhar, 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 literalmente dia e noite, não a noite toda, também dormi um bocadinho, mas Bom, sim, se fosse hoje acho que já não fazia, apesar de na altura fez sentido, mas é um esforço muito grande, acho que não. Tem que ser um crescimento mais sustentado, mais razoável. Mas sim, aprendi e pronto, só que foi assim muito em catadupa. Toda a minha carreira tem sido assim um bocadinho, parece uma oportunidade, vamos lá, aprender, fazer tudo, deixar a outra coisa. next. Boa. Mas Eu agora já estou mais calma. acho que às vezes é necessário esse ir além do limite, não é? Para tu depois conseguires encontrar um meio termo. Sim. Acho que um bocadinho na vida de toda a gente, eventualmente há de haver algum ponto em que escala, 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 escala. Mas é Ok, perigoso, não é? Eu acho que claro, a há que pessoa, estar atento. sim, saber onde é o limite sem chegar lá, não é? Senão às vezes pode ser tarde demais. Boa. Um alerta importante, por isso, malta. Sim, Sejam managers ou individual contributors, estejam atentos a este ponto. sim. Então, para fecharmos, tenho aqui a minha última pergunta, que eu gosto muito desta pergunta, nunca a fiz a ninguém, nunca tinha pensado Ah, nela. o que é que vem aí? E eu acho que encaixa mesmo bem. Ainda por cima, tu tocaste aqui aí num ponto que eu não estava à espera, então eu acho que ainda encaixa melhor. Então, Margarida, se amanhã perdesses o teu cargo, o teu título, a tua posição, o que é que ficaria em ti que te permitiria reconstruir a tua carreira do zero? Do zero mesmo, ou seja, tinha perdido tudo. Tudo, perdias, olha, a empresa, vá, a Sim. área A estava equipa, difícil, a equipa, os projetos, os clientes, tipo, foi tudo, já não existia e agora é a Margarida a começar do zero. Ok, estou página em branco. O que é que fica contigo que te permite construir novamente uma carreira de sucesso? eu acho que tudo aquilo que nós fizemos ao longo do percurso profissional e pessoal também, nós não perdemos nada. Ou seja, a experiência que ficámos, as amizades, no caso de amizades, mesmo o network, a não ser que seja assim uma coisa catastrófica, explosiva, não é? A partida mantém sempre, pelo menos as pessoas que queres manter de network e que também te querem manter a ti, não é? Que apreciam esse contacto. Isso tudo se mantém, por isso, assim, se falarmos de um ponto de vista, lá está, mais político, mais reputacional, perder isso tudo tem impacto, não é? Ou seja, as pessoas iam perguntar, mas porquê? O que é que aconteceu? Muito possivelmente. Agora, lá está, eu também sou uma pessoa muito. Não tenho um adjetivo propriamente claro para dizer isto, mas não é que eu não me importo com o que é que os outros dizem, mas eu sempre soube o caminho, ou seja, as melhores coisas que eu construí na carreira, ninguém me pediu e toda a gente disse que isso não ia dar nada, eu ignorei. Enfim, Pronto, tá. e fomos e conseguimos. Pronto. E claro que na equipa, sim, na equipa as pessoas tem que haver sempre alguém que acredita em ti que está a construir o caminho contigo. O que eu quero dizer é pessoas acima ou pessoas numa, por exemplo, se forem recruiters, não é? Tu tens uma visão e que acontece muito nestes cargos mais de senior leadership que é perguntarem, então, mas o que é que tu tens a acrescentar à empresa? A nossa visão é esta, como é que tu vais trazer mais valor, não é? E muitas vezes o valor que tu acreditas ou o que é que tu acreditas que aquela empresa precisa e o valor que tu podes acrescentar não é o que eles querem. E é importante a pessoa manter a sua confiança no sentido, não, eu tenho uma visão, pode não fazer sentido naquele contexto, mas há de fazer noutro, não é? Portanto, depois é de se escolher se eu quero adaptar-me àquele contexto ou se quero continuar com a minha visão e ir à procura de um sítio que faça match com ela. Acho que isso nunca se perde, não é? Agora, não vou mentir, isso seria duro, não tanto na questão do status, não é? Porque no fim do dia são só títulos, somos head of, diretor, general manager, whatever. Há 50, hoje em dia então há 50 nomes, não é? Pronto, acho que para mim o que era interessante, por exemplo, o facto de eu dizer que querer ser CEO, não tem que ser CEO, o título. O que eu gostava era de ter
Acho que o cargo mais alto que se possa ter numa empresa é aquele que tu quase já não tens peers, ou seja, estás sem em pé. Quando se está no topo da pirâmide, tens de tomar as decisões e ver o que é que acontece, porque é um bocadinho trial and error, é uma responsabilidade gigante e uma visão que tem que se ter adaptada ao contexto. E acho que isso é um super desafio e por isso é que eu acho que é uma ambição boa para eu ter, mesmo que um dia chegue lá, que não chegue lá, pronto, acho que é esse tipo de, lá está, de pouco conforto que eu nunca tive, não é? Porque nós dizemos sempre, é muito fácil dizer, porque esta empresa tem uma má estratégia, não tem visão, ou eles não sabem nada lá em cima, ou, sabes, esse tipo de comentários que às vezes a malta faz, e Exatamente. nós também já fizemos, eu já fiz certamente. Depois penso, mas espera aí, então mas se eu estivesse lá, decidia assim, eu decidi diferente, o que é que eu decidia? Não é assim tão fácil, afinal, não é? De todo, de todo. Quem me Então, dera fazer um bocadinho mais desse pensamento para o profissional, não é? Para o comum profissional. Mas é exatamente, difícil, difícil. Boa. Então, focamos aqui muito em o quão importante é o caminho, não é? Ou seja, e tu agora trouxeste esse ponto e eu acho que é fulcral, porque às vezes nós focamos-nos tanto em atingir o objetivo, não é? E eu sei que o objetivo é importante e é ambicioso e traz-nos ganas, não é? E o drive de ir, mas tu disseste uma coisa tão importante que é, e se eu não chegar lá está tudo bem na mesma, porque eu sei que vou fazer o caminho, não é? E nesse caminho eu vou me divertir e vou aproveitar e vou aprender e vou estar feliz exatamente, durante o caminho. E quando eu estou feliz durante o caminho, é muito provável que na verdade eu chego lá ao topo da montanha que quero, não é? Se eu não desfrutar, se calhar vai ser um bocadinho mais difícil. exatamente. Ou se pelo caminho descobrimos que afinal queremos outra coisa, não é? E está tudo Adaptar bem. a esse skill-chave. Exatamente. Excelente, Margarida. Muito obrigada por aceitares o convite, muito obrigada por Eu. partilhares a tua jornada, as tuas visões, as tuas perspectivas, o teu conhecimento. Acho que vai ser mesmo muito útil para esta malta. Obrigada, eu. Espero que sim.